Tudo começa em um centro de detenção juvenil, um lugar que mais parece uma fortaleza em um penhasco. Lá dentro, uma multidão de detentos se aglomera enquanto alguém pergunta se eles já ouviram a novidade. Um deles comenta que um perdedor do Distrito Norte arrumou briga com o braço direito do chefe. E outro detento deboche dizendo que ficaria surpreso se o novato saísse apenas com as costelas quebradas. Segundo ele, mortes são bem comuns nesse lugar, e a torcida grita para que o show comece. A plateia então se junta e grita animadamente esperando por um bom espetáculo de violência. No entanto, o sorriso no rosto do apostador desaparece de repente ao ver a cena, pois o que ele vê é o grandão sendo completamente massacrado no chão, sem chance de reagir. Mesmo com os gritos de todos para parar, a surra não para por nenhum segundo. Alguns tentam segurar o jovem, mas ele se solta e continua o espancamento sem piedade. O homem no chão recebe uma sequência de socos brutais em seu rosto. A expressão do capanga é de pura dor, enquanto ele apanha sem poder fazer nada para se defender. O lutador misterioso continua seu ataque com uma fúria impressionante em seu olhar. Com o rosto cheio de raiva, ele parece determinado a não deixar ninguém de pé. Então a briga, que era um contra um, se transforma em uma confusão generalizada contra o novato. Em um instante, todos que o cercavam estão caídos no chão completamente derrotados. O mesmo cara que estava rindo antes agora está chocado e não consegue acreditar no que viu. E no centro do pátio, Vitorioso se levanta coberto de ferimentos, mas de pé. O braço direito do chefe que começou a briga está no chão totalmente irreconhecível. Os outros prisioneiros olham para o garoto com medo, pois ele nem parece mais humano. Os detentos observam com medo e um deles diz que ele parece algo saído do inferno. A força do jovem é tão absurda que parece que ele veio de outro mundo para causar destruição. Com um sorriso selvagem no rosto, ele é comparado a um cão ravoso pronto para atacar. Sob a luz de um holofote, o vencedor da briga fica parado e os outros prisioneiros se afastam. Nisso, o garoto pensa sobre ser chamado de cão raivoso, vindo do inferno, mas ele sabe que todos eles entenderam sua origem de forma completamente errada. Então o rapaz caminha em direção a uma porta de metal e começa a se lembrar de seu passado, pois o lugar de onde ele veio era muito pior do que qualquer inferno que eles pudessem imaginar. A história nos leva a um flashback e ele diz que teve uma vida de merda. A cena muda para um corredor de escola que está completamente vazio e silencioso. Nesse lugar, o vemos deitado no chão sozinho e desamparado. Pelo menos sua vida era assim até ele conhecer uma pessoa específica. Em suas memórias, ele está escondido em um depósito torcendo para não ser encontrado. Tremendo de medo, ele tenta segurar a porta para impedir que alguém entre no local, mas o pavor é tão grande que o jovem não consegue controlar suas necessidades. Com os dentes cerrados e as mãos trêmulas, ele se encolhe esperando o pior acontecer. Nesse momento, ele percebe que já era tarde, pois o seu perseguidor o havia encontrado. Os passos de alguém se aproximam lentamente, aumentando a tensão no ar. Completamente apavorado, o rapaz apenas chora, sem saber o que fazer. E uma voz assustadora pergunta se ele está se escondendo bem. Segundo o narrador, neste mundo cruel não há espaço para os fracos. De volta ao depósito, o rapaz se pergunta se o perigo já foi embora. Com o rosto coberto de lágrimas e suor, ele torce para que tudo tenha acabado. Mas a porta se abre lentamente e o agressor aparece com um sorriso assustador. O garoto fica completamente em choque, sem conseguir se mover de tanto medo. Sua única reação é pensar que precisa correr e fugir daquela situação. No entanto, já é tarde, e o valentão o encurrala com um olhar ameaçador. O agressor o chama pelo nome e diz que existem coisas piores que o inferno. Então o garoto é jogado no chão e o espancamento recomeça com mais violência. O cara ainda tem a coragem de dizer que se ele fechar os olhos, não sentirá dor. E com um sorriso doentio, ele promete que vai acertar o golpe dessa vez. A vítima só consegue chorar e gemer de dor sem poder se defender. O narrador então diz que a coisa mais assustadora que o próprio inferno são as pessoas que encontram prazer em ver o sofrimento de outras. Após o ataque, o agressor reclama que um objeto quebrou e vai embora. No chão fica a vítima e um rastro de sangue mostrando que ali os fracos não sobrevivem. A história explica que os crimes de menores aumentaram muito e a população protestava por leis mais duras. A pena máxima para menores era de 20 anos e muitos eram liberados na mesma hora. Então o governo mudou a lei para a prisão perpétua, mas os jovens eram enviados para centros de detenção. No fim, as novas medidas não funcionaram e a força se tornou a única coisa que importava. O bullying se tornou comum e para os agressores era só um jogo, mas para as vítimas, um pesadelo sem fim. Com isso, ninguém consegue enfrentar os mais fortes e a única saída que uma garota encontra é um telhado. Quando não há como sobreviver, a única coisa que resta para os fracos é o desespero e um fim trágico. A cena então nos mostra dois estudantes chegando tranquilamente na frente da escola, e um outro aluno observa a entrada do colégio parecendo preocupado com alguma coisa. Em um beco, o irmão mais novo do nosso protagonista é encurralado por um grupo de valentões. Um dos agressores o provoca perguntando por que ele não chama seu irmão mais velho para ajudar. Outro cara faz uma careta e zomba dizendo que o irmão dele está preso por ter tirado a vida de alguém.
Com um sorriso maldoso, ele diz que por ser irmão de um criminoso não tem problema pegar seu dinheiro. O garoto então grita desesperado tentando defender a honra de seu parente, mas em resposta ele recebe um soco forte no rosto que o joga pro lado. Então os agressores o cercam falando que ele precisa de uma reeducação. Mais tarde vemos o jovem que apanhou no depósito voltando para casa com o uniforme sujo. Em seus pensamentos ele se conforma por ter sobrevivido a mais um dia de tormento. No caminho, ele encontra um cachorrinho abandonado e muito machucado dentro de uma caixa. Ele se agacha e fala para o animal que eles são parecidos, pois ambos estão cobertos de feridas. De repente, o garoto ouve um barulho e grita para alguém parar o que está fazendo. Se levantando, ele pede para que deixem o outro rapaz em paz e parem com a agressão. No chão está o mesmo garoto de antes, apanhando de outros valentões e implorando por ajuda. O nosso protagonista percebe que o uniforme dos agressores é da escola ao lado. Um dos agressores o reconhece e o cumprimenta com um tom de deboche. Ele se aproxima e coloca o braço em volta do pescoço do jovem, perguntando o que ele quer. Cercado pelos valentões, o garoto de óculos gagueja sem saber o que dizer. Nisso, outro cara exige sua carteira, dizendo que seus colegas estão com fome, mas o valentão reclama que a quantia é tão pequena que nenhum cachorro teria tão pouco. Ele então ameaça o garoto para que ele traga o dinheiro do café da manhã no dia seguinte. Sem outra opção, o jovem concorda com a cabeça parecendo completamente derrotado. No entanto, ele olha para o lado com uma expressão de preocupação e parece mudar de ideia. Enquanto isso, o outro garoto continua no chão gemendo de dor por causa dos ferimentos. O protagonista então se vira e chama a atenção de um dos agressores pelo nome. Com uma coragem repentina, ele pede para que o grupo deixe o outro estudante em paz. O líder do grupo fica chocado com a ousadia e o encara com uma expressão de raiva. Ele diz que o irmão da vítima é um criminoso e por isso ele também é culpado. Nisso, o valentão o segura e avisa que ser chamado de veterano não significa nada e o desafia a ter a mesma atitude na frente de Kanemoto, o chefe da escola. O protagonista se lembra do demônio que o atormenta, um cara rico que machuca os outros por diversão. Ele se recorda de quando Kanemoto o escolheu como alvo assim que entrou na escola. Segundo ele, quando alguém se torna o alvo desse cara, só existem dois caminhos possíveis. Ou a pessoa enlouquece com o tormento constante ou acaba sendo morta por ele. De volta ao presente, o agressor o manda sumir para não passar vergonha no dia seguinte. O garoto então decide ir embora sem causar mais problemas para si mesmo. Ele diz que não viu nada, enquanto o valentão sorri e o protagonista se sente um covarde. Por causa disso, o irmão mais novo do outro rapaz continua apanhando sem ninguém para o ajudar. Os agressores riem e gritam para a vítima desistir, pois ninguém virá salvá-la. O jovem se afasta se sentindo um completo inútil por não ter tido coragem de intervir. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele pede desculpas por ser tão fraco e covarde. Ele se considera uma pessoa solitária, sem amigos, incapaz de fazer qualquer coisa. Nisso, o rapaz continua seu caminho para casa, subindo as escadas de seu prédio. Chegando em seu lar, ele encontra sua mãe e seu padrasto bebendo na sala de estar. O homem então pede o dinheiro da mulher de forma agressiva, pois era dia de pagamento. Ela tenta argumentar, dizendo que o dinheiro é para as despesas da casa e dos filhos, mas o cara se irrita e bate a garrafa na mesa gritando para que ela calhe a boca. De repente, um barulho alto de porta se fechando com o apelo, corredor. O homem então se torna violento e diz para ela conseguir dinheiro com o próprio corpo. Do lado de fora, o garoto apenas tapa os ouvidos para não escutar a agressão. Ele se culpa por ser fraco enquanto ouve sua mãe gritando que eles não têm dinheiro. O padrasto grita com raiva perguntando que ela pensa que está alimentando a família. As palavras cruéis do homem ficam na cabeça do jovem que se sente um peso morto. No dia seguinte na escola, o garoto é humilhado por Kanemoto, que diz ter pisado em algo. O chefe dos valentões o chama de animal imundo e exige que ele lamba seu sapato. Vemos um garoto e sua mãe cercados por sombras que zombam deles, querendo ver seus pais. O menino fica muito irritado e grita para que não ouça insultar sua mãe. Então temos uma lembrança do passado, onde o jovem corre com uma cara de ódio. Ele tenta impedir um homem enorme que está prestes a acertar sua mãe com uma garrafa. O agressor faz uma cara de raiva e se prepara para atacar a mulher no chão. Ele ignora o garoto e quebra a garrafa na cabeça dele, mandando o moleque sair. O objeto se quebra e o protagonista começa a sangrar bastante com o impacto. Com a força do golpe, o garoto é arremessado para longe e cai no chão. O homem ameaça esmagar a mulher e ela grita o nome de seu filho chamado Jen. Caído no chão, o jovem resmunga de dor e olha na direção de uma mesa. Com muito esforço, ele estica o braço e consegue pegar uma faca que estava ali. Então o garoto se levanta e seus óculos brilham enquanto ele segura o objeto. O valentão está prestes a bater na mulher de novo, mas não vê o menino se aproximando. Nesse momento, o garoto corre na direção do homem e grita para ele parar. O brutamonte se vira e fica surpreso ao ver a criança com a faca na mão. A mãe dele se desespera e pede para o filho se acalmar, dizendo que ela está bem. Mas o jovem está decidido e diz que vai proteger a sua mãe a qualquer custo. O agressor apenas cospe no chão, demonstrando que não se importa com a ameaça.
Para ele, toda aquela situação de um garoto tentar defendê-la é ridícula. O homem então começa a tirar o cinto e o provoca perguntando se ele é um cãozinho. O homem zomba do garoto e dá um passo para trás como se estivesse com medo. Nisso a mãe entra na frente do filho e pede desesperadamente para ele parar. O Brutamontes fica furioso e o desafia a tentar atacá-lo se tiver coragem. Então o agressor levanta o cinto e grita que vai ensinar uma lição ao moleque. O garoto fica apavorado ao ver o cinto vindo em sua direção pronto para acertá-lo. Mas ele não desiste e aperta a faca com toda a sua força, pronto para revidar. De repente, a expressão do jovem muda e ele parece tomar uma decisão drástica. Com um movimento rápido, ele avança com a faca em direção ao homem. Contudo, a tela fica vermelha, indicando que o garoto conseguiu acertar o agressor em cheio. Do lado de fora, uma forte chuva começa a cair, criando um clima de tensão. A chuva é tão intensa que algumas gotas entram pela janela e molham o chão da casa. Pela janela vemos o reflexo do homem que agora se contorce de dor com o golpe. Ele olha para baixo e vê sua barriga sangrando bastante por causa da facada que levou. A faca usada no ataque cai no chão suja com o sangue do Brutamonte. O menino está caído no chão em estado de choque, sem acreditar no que acabou de fazer. Ele fica paralisado e se pergunta por que as coisas tiveram que chegar a esse ponto. O garoto então vê sua mãe sendo segurada pelo homem e ela parece estar ferida também. O agressor fica incrédulo que o pirralho realmente o esfaqueou e empurra a mulher. O jovem olha para a cena com desespero e diz que só queria proteger sua mãe. Com um olhar de ódio, o homem grita para o covarde tentar aquilo de novo se for homem. Caído no chão, o garoto parece apavorado, mas desafia o homem a se aproximar. De repente, a mãe do menino se agarra na perna do agressor para impedi-lo. O homem a olha com desprezo enquanto ela começa a implorar por seu filho. Ela diz que Jane não fez por mal. Furioso, Brutamontes grita para a mulher soltá-lo imediatamente. Em seguida, ele acerta um golpe forte na cabeça dela, dizendo que ela está o atrapalhando. A mulher é atingida com força, e o jovem grita desesperado o nome de sua mãe. Caído, e sem poder fazer nada, o garoto implora para que o homem pare com aquilo. O agressor a segura pelos cabelos e a encara com um sorriso sádico no rosto. Ele então diz que vai disciplinar os dois de uma vez por todas para aprenderem a lição. Mas a mãe, mesmo ferida no chão, encontra forças para dizer ao seu filho para fugir. O garoto está paralisado de medo e começa a suar frio sem saber o que fazer. Mas ele reúne coragem e diz com determinação que irá protegê-la não importa o que. Sua mãe insiste para ele não se preocupar com ela e apenas ir embora dali. O agressor chuta algumas garrafas no chão enquanto se aproxima lentamente dele. Com lágrimas nos olhos, a mulher grita com todas as suas forças para que ele fuja. O jovem se apoia no chão e vê os cacos de vidro da garrafa quebrada perto dele. Ele então se levanta e corre pedindo desculpas para sua mãe por ter que deixá-la. Vendo o garoto fugir, o homem fica ainda mais furioso e o xinga de moleque. Do lado de fora, o garoto ouve o homem culpando-o por tudo, enquanto agride sua mãe. Caída no chão e machucada, a mulher chama o nome de seu filho com a voz fraca. Com suas últimas forças, ela sussurra para que ele consiga fugir e se salvar. Vemos o garoto sozinho no meio da rua enquanto uma chuva forte começa a cair. Ele se lamenta por ter fugido e não ter conseguido salvar sua mãe daquele homem. Em cima de um prédio, ele se sente um inútil e pede desculpas para sua mãe. Duas garotas com guarda-chuva passam por ele e comentam que ele está todo encharcado. Uma delas então se aproxima por trás dele para tentar protegê-lo da chuva. O rapaz fica envergonhado e pede mentalmente para que elas não olhem para ele. Mas a garota se aproxima ainda mais dele e o encara de perto com um olhar gentil. Com um sorriso no rosto, ela oferece seu guarda-chuva, dizendo que ele pode pegar emprestado. Ela o aconselha a ir para casa logo para não pegar um resfriado por causa da chuva. A garota coloca o objeto na mão dele e o jovem fica sem reação com a gentileza dela. Em seguida, ela corre de volta para sua amiga, e as duas vão embora juntas. A amiga pergunta se ele não é uma pessoa má, mas a garota diz que gosta de ajudar. Sozinho, o rapaz pensa que deveria ir para casa, mas se pergunta para onde iria. Nesse momento, um cachorrinho se aproxima e começa a esfregar a cabeça em sua perna. O protagonista se vira surpreso ao sentir o pequeno animal tocando nele. O cãozinho late para ele como se estivesse tentando chamar sua atenção. O garoto se agacha e pergunta se ele é o mesmo cachorrinho de antes. Ele faz carinho no animal e diz que adoraria levá-lo, mas não tem um lar. O cãozinho late e sai correndo, então o rapaz se pergunta se ele quer ser seguido. Sem pensar duas vezes, o jovem começa a correr atrás do animal pela rua. A chuva continua caindo forte enquanto eles correm pela cidade grande. O garoto segue o cachorro sem desistir mesmo, estando todo molhado. De repente, o animal para e late para o protagonista como se o esperasse. Com uma expressão cansada, o jovem continua determinado a seguir o cão. Nisso, o cachorro o leva para um beco coberto para se abrigarem da chuva. O rapaz entende que era ali que o animal queria levá-lo o tempo todo. Já que não tem para onde ir, ele decide que vai passar a noite naquele lugar. No dia seguinte, vemos a entrada de um prédio com um sol forte brilhando. Lá dentro, o cachorrinho é confrontado por outro cão maior que rosna para ele.
O protagonista ouve o barulho e olha na direção com uma expressão de surpresa. Então um cara mal encarado com duas garotas aparece e o chama de melhor amigo. O valentão se aproxima do rapaz sentado num colchão e pergunta o que ele faz ali. Uma das garotas diz que eles moram perto e a outra duvida da amizade deles. Com um sorriso estranho, o homem confirma que eles são realmente amigos. Ele diz que ficaria entediado até a morte sem o garoto para se divertir. O jovem está encurralado na parede e o cachorro agora rosna para ele. O delinquente se irrita com o silêncio do rapaz e o questiona sobre isso. Ele então agarra o rosto do garoto e manda ele latir como um cachorro. A cena começa com um cara de óculos levando um soco tão forte que seus dentes aparecem. Então o agressor de camisa florida se irrita e diz que está cansado de brincar com eles. Vendo a expressão do homem, o jovem de óculos fica completamente apavorado com a situação. Nesse momento, o Brutamontes agarra o cabelo do garoto com muita força para humilhá-lo. Ele grita para que o coitado se apresse e comece a latir como se fosse um cachorro, mas, de repente, um cãozinho corajoso aparece do nada e morde a mão do valentão. Com a mão sangrando, o cara fica furioso e parece não ter gostado nada disso. O rapaz de óculos fica surpreso, pois não esperava que o animal protegesse. Com um olhar de puro ódio, o grandão fala que agora eles já eram. Ele então chama seu próprio cachorro de guarda, um pitbull gigante, para resolver a situação. Logo os dois animais se encaram e começam a rosnar um para o outro no meio da sala. O cachorro maior mostra suas presas enormes com um olhar de pura maldade para cima do outro. Em um instante, o cão gigante avança e ataca o pequeno animal que tentou defender seu dono. Ele abocanha o pescoço do cachorrinho, que não tem a menor chance contra aquela fera. O pobre animalzinho cai no chão completamente derrotado, e o outro fica de pé. Vendo a cena cruel, o agressor abre um sorriso bem sinistro e debochado no rosto. Nesse instante, o garoto de óculos entra em desespero e começa a chorar implorando. O valentão o segura e o obriga a assistir tudo de perto sem poder fazer nada. Ele diz que o fracote não consegue proteger nada nem ninguém nesse mundo. O rapaz implora mais uma vez dizendo que o cachorrinho vai morrer se aquilo continuar. O vilão apenas estala a língua com um sorriso bem maldoso no rosto. Ele então segura o jovem pelo cabelo e o força a assistir a cena, dizendo para ver como o animal morre, e o ameaça falando para ele nunca mais ousar desafiá-lo novamente. O cachorro grande continua seu ataque impiedoso contra o pequeno animal indefeso no chão. Em meio à escuridão, o cãozinho solta um último grito de dor antes de seu fim. O rapaz de óculos grita desesperado ao ver seu único amigo partindo daquele jeito. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele se sente impotente e não consegue fazer nada. O Brutamontes puxa o cabelo dele novamente apenas para chamar sua atenção. Então, o agressor joga o garoto no chão, perto do cãozinho, já sem vida. E para piorar a situação, ele ainda chuta o coitado, sem mostrar nenhuma piedade. O vilão então manda o rapaz comer o corpo do animal se quiser ser perdoado por tudo. Ele dá um ultimato e diz que vai contar até 5 para o jovem obedecer sua ordem. De joelhos, o garoto pensa que estava finalmente livre da solidão que sempre sentiu. Ele se pergunta por que o cara tirou tudo dele daquela forma tão cruel. O jovem se lembra de como o cãozinho protegeu e lhe deu uma faísca de coragem, mas, no fim, ele não conseguiu fazer nada e percebe que estava sozinho de novo. Seus pensamentos são de pura angústia e ele começa a questionar seu próprio destino. O garoto se pergunta se nasceu apenas para ter tudo roubado dele o tempo todo. De repente, o rapaz de óculos se levanta do chão e o valentão fica bem surpreso. O agressor não entende nada e pergunta o que o garoto está planejando fazer agora. O agressor fica furioso e pergunta se o garoto também vai desafiá-lo agora. Ele então agarra o jovem e o ameaça, dizendo que se tocar nele vai para o reformatório. Sussurrando em seu ouvido, o vilão diz que seu irmão mais velho falou que lá é um lugar incrível. Mas o rapaz provavelmente morreria bem rápido e mesmo se tentasse fugir, não conseguiria escapar. O homem continua com suas ameaças e agora fala que a mãe do garoto será vendida para uma boate. E quando isso acontecer, seus amigos vão cuidar muito bem dela, deixando o jovem apavorado. Ele então questiona como deveria chamar os filhos que ela teria e sugere o nome de cachorro, pois apenas um cão dá luz a outro, e ainda faz umas perguntas bem nojentas sobre a família dele. Nesse momento, o Brutamontes se vira e fala que toda vez que ouve o nome Kanemoto, ele treme de medo. O garoto de óculos olha para cima com um olhar cheio de ódio e fala que agora as coisas mudaram. Ele grita que agora está tremendo de raiva e de repente acerta um soco no rosto do cara. Em seguida, o jovem morde a bochecha do valentão e grita que existem coisas que não se devem dizer. O agressor fica chocado e não acredita que o garoto realmente teve coragem de bater nele, mas o rapaz não para e acerta outro soco potente que joga o homem para trás. Cheio de fúria, o jovem agarra o colarinho do seu inimigo e se prepara para o próximo golpe. As duas garotas que estavam com ele ficam apavoradas e começam a gritar chamando o rapaz de assassino.
Uma delas sai correndo para pedir ajuda, enquanto a outra grita para a mãe salvá-la. No final, o jovem fica parado, olhando para o agressor caído no chão, completamente derrotado. Com o rosto todo sujo, o protagonista encara o nada sem nenhuma expressão. Então a cena corta para o tribunal de família, onde o destino do rapaz será decidido. O juiz bate seu martelo com força na mesa, exigindo ordem no local. Ele começa a ler a acusação contra Kimori Gen, de 15 anos por agressão. Vendo o agressor com seus pais, o jovem lembra que foi preso logo após a briga. Ele tentou explicar tudo sobre o bullying para a polícia, mas ninguém acreditou nele. Os professores e colegas foram comprados e até seu próprio pai o traiu por dinheiro. Para piorar, sua mãe foi trancada em casa e não pôde ajudá-lo de forma alguma. Sem ter mais o que fazer, ele acabou sendo condenado a 5 anos no reformatório. Naquele dia, o rapaz finalmente conseguiu deixar para trás o inferno que era sua vida, mas ele mal sabia que estava apenas trocando de inferno e chegando em um novo, um lugar ainda mais brutal, onde os fortes simplesmente devoravam os mais fracos. Assim, as portas do reformatório juvenil se fecharam em um inferno sem fim. O local era sombrio e cercado por arame farpado, como uma verdadeira prisão. Com os pés acorrentados, o jovem caminha lentamente para dentro do reformatório. Um dos guardas então grita com ele e o empurra para que ande mais rápido. O rapaz pensa na grande injustiça, pois o verdadeiro culpado saiu completamente livre. Ele então é levado até a sala de inspeção para seguir o procedimento de entrada. Lá dentro, os guardas gritam para todos os novatos tirarem suas roupas e ficarem em pé. E ao obedecer, o garoto percebe que todos ali são mais velhos e cheios de tatuagem. Durante a triagem, um guarda pergunta o nome do novato e ele responde gaguejando. O oficial então grita para que ele fale mais alto, pois não conseguiu ouvir direito. Com uma cara nada amigável, o homem encara o rapaz que está bem intimidado. Ele reconhece o jovem e pergunta se foi ele que arrancou o nariz de um cara. Em seguida, o guarda lhe entrega um papel com o número 80 e 725. Após ser lavado com uma mangueira, o cabelo do garoto fica pingando sem parar. Junto com outros novatos, o jovem é forçado a marchar pelo corredor da prisão. Algemado e só de cueca, o rapaz aguarda sua vez para o exame médico obrigatório. Um doutor de máscara manda que ele levante as mãos e se vire de costas logo em seguida. O rapaz obedece à ordem e levanta os braços, que ainda estão presos pelas algemas. Enquanto isso, o médico anota todas as informações em sua prancheta de registro. Ele então bate a caneta na prancheta, indicando que terminou de preencher tudo. O homem calça suas luvas e manda o protagonista tirar a roupa de baixo agora. O jovem range os dentes de pura humilhação, mas não tem outra escolha a não ser obedecer. Ao seu lado, outros prisioneiros tatuados também aguardam pela terrível inspeção. Com muita dificuldade, o garoto abaixa sua cueca, expondo tudo para o médico. Então o homem faz uma revista completa no corpo do jovem, de uma forma bem invasiva. Caído no chão, o rapaz se sente completamente quebrado por causa da situação. Toda sua dignidade foi destruída pelo medo e pela humilhação que ele sentiu. Para finalizar o processo, sua foto de prisioneiro é tirada para o registro oficial. No pátio do reformatório, todos os novos detentos estão sentados e enfileirados. De repente, um guarda grita para todos se levantarem, pois o diretor acaba de chegar. Um homem de sobretudo então aparece na porta e, para por um instante limpando a garganta, com um sorriso no rosto, ele pede para os rapazes se sentarem e diz que ali não é tão rígido. Ele continua o discurso falando que os jovens podem contar com ele e que não verão garotas. O protagonista se pergunta se o lugar é decente e o diretor avisa que vai designar os quartos. Com um sorriso largo, o homem diz que espera que todos recebam uma boa educação ali. Após a cerimônia, um guarda se aproxima e manda o rapaz de óculos ir com ele. Vendo o novato, alguns detentos comentam que as coisas vão ficar bem divertidas agora. Um grandalhão careca parece animado com a chegada de um novo alvo para atormentar. Enquanto anda o jovem, ouve os outros o chamando de saco de pancadas, mas ele nem liga. Ele então para na frente do guarda, segurando seus pertences e espera a próxima ordem. O oficial o encara com um sorriso sinistro que deixa o rapaz bem desconfiado. O guarda então avisa que preparou um quarto muito especial só para o nosso garoto. O lugar na verdade é uma cela escura e isolada no subsolo daquele reformatório. De cima o oficial aponta para a solitária e diz que é ali que o novato vai ficar. Sem questionar, o jovem caminha em direção ao seu novo e assustador alojamento. O guarda o empurra para dentro e manda que ele aproveite bem o lugar com deboche. Mas ao entrar, ele se depara com um quarto cheio de veteranos que o encaram feio. Um deles, com um sorriso maldoso no rosto, pergunta qual é o nome do novato. O novato responde seu nome para os veteranos que o cercam com olhares ameaçadores, mas sem aviso, um dos detentos lhe acerta um tapa muito forte no rosto. O agressor então grita irritado e exige saber o número de identificação do rapaz. Com o lábio sangrando, o jovem de óculos responde que seu número é 80 e 725. O líder do grupo então avisa que eles vão começar um pequeno ritual de iniciação.
Vendo a situação, nosso garoto fica completamente apavorado e sem nenhuma reação. Um dos veteranos pega uma tigela e começa a misturar coisas nojentas dentro dela. Em seguida, eles forçam a cabeça do rapaz para baixo, mandando que ele se lembre bem daquilo. O chefe da cela o declara seu cachorro e diz que suas ordens são absolutas ali dentro. No chão, o jovem de óculos range os dentes e pensa que precisa aguentar tudo por enquanto. Percebendo a resistência, o veterano se aproxima e pergunta se o novato tem algum problema. Ele então agarra o cabelo do garoto e diz que por agora já foi o suficiente. Com um sorriso cruel, o homem fala que agora vai ensinar as regras daquele lugar para ele. É explicada a hierarquia do local, onde o novato é um pária e deve respeitar os de cima. A primeira regra é entregar todos os seus suprimentos para o chefe da cela, que vai distribuir. O rapaz olha para seus itens e entende que nunca deve ir contra alguém de nível superior. Um dos detentos sussurra em seu ouvido que se ele desobedecer as coisas vão ficar feias. O chefe então diz que está com vontade de ir ao banheiro e manda o novato servir de banquinho. Sem entender nada, o garoto fica parado e outro detento explica que é para alcançar a pia. A pia é muito alta e os banheiros têm limite de descarga, por isso eles usam um novato de apoio. A história começa em um lugar sombrio com um cara sendo pisoteado sem piedade por outro detento. Nesse momento, o agressor fala que esse é um trabalho honroso, dado apenas aos marginalizados. Então o valentão se levanta com um sorriso de superioridade, enquanto ajeita suas calças. A vítima, por sua vez, o encara com uma expressão de puro medo e desespero no rosto. Com o rosto contorcido de dor, ele aperta os dentes aguentando toda aquela situação. Sem nenhum aviso, o grandão enfia a cabeça do garoto de óculos com tudo em uma pia. Mas a situação vira e o agressor agora grita furioso, ameaçando acabar com o outro. A cena muda para uma prisão onde uma briga generalizada está rolando e parece ser bem séria. No meio da confusão, o novato no chão pede desculpas à sua mãe, achando que vai morrer. Inesperadamente alguém aparece e para o ataque, pedindo para os valentões esperarem. Um dos bandidos fica confuso e pergunta quem é o sujeito e por que ele está protegendo o garoto. O homem de óculos sorri e diz que vai dar uma lição no garoto. O agressor principal não gosta da intromissão e grita que isso não é da conta dele. Com muita calma, o homem de óculos tira um maço de dinheiro do bolso, ainda sorrindo. Ele oferece um lenço a brutamontes e diz que os chefes têm um motivo para mandar o novato. A fala continua enquanto ele alerta que se o garoto morrer isso pode trazer problemas. O bandido pensa um pouco e concorda com a lógica do sujeito misterioso chamado Tamiya. Porém, outro prisioneiro se irrita e reclama que o rapaz é muito falador. O líder do grupo então diz que vai deixar o garoto com Tamiya, mas a responsabilidade é dos dois. Com isso, os agressores se afastam, deixando Tamiya sozinho com o jovem ainda no chão. O homem de óculos se aproxima e oferece um curativo para o garoto machucado no chão. Ele diz para o jovem usar aquilo para se limpar, enquanto os outros detentos se afastam. O novato fica confuso com a ajuda, mas Tamiya manda ele se lembrar de uma coisa importante. O conselho é para ele aguentar tudo que vier, pois caso contrário, não vai conseguir sobreviver. Mas o garoto diz que não consegue e seu protetor oferece ajuda perguntando se ele quer viver. Então Tamiya mostra o cronograma da prisão explicando sobre o tempo de trabalho geral. Ele detalha que ele se divide em grupos para limpar e que ele cuida da área da lavanderia. O jovem de óculos ouve tudo atentamente, parecendo entender o plano de seu novo colega. Um guarda abre um portão anunciando o tempo livre e avisando para não arrumarem confusão. Nisso, os prisioneiros saem correndo das celas como se estivessem esperando por isso. Um grupo de detentos conversa se perguntando se a briga generalizada vai acontecer de novo. Nesse momento, o homem de óculos chama o novato para ir com ele e observar tudo de perto. Em seguida, o mapa da prisão é mostrado com os distritos norte, sul, leste e oeste. Tamiya revela que aquilo é a verdade sobre o reformatório, enquanto todos se reúnem. Do lado de fora, uma multidão de prisioneiros se encara em um pátio cercado. Um cara tatuado grita para outro chamado Hong Song, dizendo que hoje será o dia de esmagá-lo. O desafiante então agarra seu alvo pela roupa, mas o rapaz parece não se importar com a ameaça. Com um sorriso de canto, ele fala que se o outro quer lutar, é melhor parar de falatório. Dito e feito, Hong Song acerta um soco poderoso no rosto do grandalhão. Com isso, uma briga gigantesca começa no pátio com gente voando para todo lado. Os outros prisioneiros assistem à luta pela cerca, incentivando o lutador e gritando para ele vencer. O novato fica completamente chocado e sem palavras ao ver a brutalidade daquela cena. Ele então se vira para seu colega e pergunta por que ninguém está impedindo a briga. A resposta está logo ali, com os guardas simplesmente assistindo a tudo, enquanto fumam. Tamiya então explica que, embora pareça uma prisão normal, essa é a verdadeira face do lugar. Ele continua detalhando que o reformatório é dividido em 4 distritos com áreas em comum. Enquanto a luta continua, Tamiya revela a regra mais importante daqui: os punhos é que mandam. O jovem de óculos fica sem entender e pede para seu novo amigo explicar melhor o que quis dizer. Com isso, seu protetor afirma que força bruta é o que importa e quanto mais forte, maior o seu status.
Os mais fortes podem até gerenciar um distrito no lugar dos guardas, controlando os outros detentos. Isso facilita o trabalho dos guardas, então eles não se metem em nada que acontece entre os presos. Contanto que ninguém seja eliminado, os oficiais simplesmente fecham os olhos para toda a violência. Ele conclui sua explicação dizendo que é exatamente como a cena que eles estão vendo agora. Voltando para a cerca, os apostadores gritam furiosos, ameaçando os lutadores se perderem. No pátio, Hong Song luta contra 4 oponentes ao mesmo tempo, mostrando sua habilidade. Ele consegue bloquear o ataque de um deles com facilidade e se prepara para o contra-ataque. O adversário sorri de forma sádica mesmo estando em uma posição de desvantagem na luta, mas o sorriso desaparece quando Hong Song acerta um soco devastador em seu rosto. O impacto é tão forte que muito sangue espirra para todo lado, mostrando a força do golpe. O outro cara tenta pegá-lo por trás, mas Hong Song já está se virando pronto para mais uma trocação. O lutador de cabelo escuro bloqueia o golpe e acerta um soco com tudo no adversário. O oponente fica em choque com a força do ataque enquanto seu rosto é atingido em cheio. Sem perder tempo, ele chuta outro cara para longe, finalizando a luta com muito estilo. Apenas um inimigo loiro resta de pé encarando o vencedor, com os outros caídos no chão. Com uma expressão de raiva, o loiro se pergunta se o seu oponente é algum tipo de monstro. Ele então aperta seu punho fachado, se preparando para um último ataque desesperado. Gritando com toda a sua força, o cara parte para cima do lutador de cabelo escuro. A cena mostra a visão do loiro correndo em direção ao seu alvo para o confronto final, mas Hong Song desvia e acerta um gancho perfeito que levanta o adversário do chão. O impacto joga o corpo do loiro para trás de forma violenta. Vemos então o vencedor de pé ofegante sobre o corpo derrotado de seu oponente. Com a luta terminada, ele calmamente pega sua camisa que estava no chão do pátio. O lutador joga a camisa sobre o ombro, enquanto a multidão de prisioneiros o observa. Todos ficam impressionados com a força de Hong Song e gritam seu nome em comemoração. O jovem de óculos assiste a tudo aquilo completamente maravilhado com o que viu. Ele pensa que o vencedor da luta nem mesmo parece ser um ser humano normal. Enquanto isso, Hong Song mostra um leve sorriso confiante após sua vitória esmagadora. Seus olhos revelam uma intensidade sombria, mostrando que ele é bem perigoso. Mais tarde na cama, o novato reflete sobre a luta, desejando ter um pouco daquela força, mas algo muda em seu olhar, e uma nova determinação surge em seus olhos de repente. O jovem de óculos agora está deitado em sua cama encolhido sob o cobertor. No dia seguinte, o sol nasce em um céu nublado sobre o reformatório. No refeitório, detentos tomam seu café da manhã em um clima agitado. O novato pergunta como os lutadores saíram ilesos e Tamia responde que é uma regra. Ele explica que quando há problemas, eles resolvem na briga e vence alguém mais forte. Surpreso, o rapaz de óculos questiona se qualquer um pode desafiar os mais fortes. Com um sorriso, seu colega diz que é inútil a menos que você seja muito poderoso, porque segundo ele, os chefões não se importam nem se você acabar com seu oponente. O garoto fica de boca aberta, completamente chocado. Então Tamia diz que entende o que ele sente, aconselhando o jovem a aguentar tudo ou encontrar alguém para o proteger na prisão. De repente, um dos detentos grita para todos se apressarem e se reunirem imediatamente. Uma figura enorme e assustadora surge na entrada do refeitório e todos se assustam. O amigo do novato manda levantar rápido e avisa para não irritar o chefe da ala norte. O valentão diante se aproxima do chefão com respeito e pergunta o que ele faz ali. Mas o grandalhão apenas o ignora e continua andando pelo refeitório com um olhar sério. Os passos pesados dele ecoam pelo salão enquanto ele se aproxima da mesa dos dois. Parado na frente do garoto, ele pergunta de forma intimidadora se ele é Gen Yamamoto. Com muito medo, o jovem confirma sua identidade, gaguejando diante do homem gigante. Sem aviso, o chefe agarra o garoto pelo colarinho com uma força assustadora. O gigante se apresenta como Hetsu Kanemoto, com um olhar extremamente ameaçador. Ele então revela ser o irmão mais velho do cara que teve o nariz arrancado pelo novato. Kanemoto confessa que foi ele quem transferiu o garoto para lá norte e promete cuidar bem dele. Ele avisa a todos que o garoto agora é dele e que quem o eliminar vai se ver com ele. Depois do aviso, o chefão joga o jovem de óculos com tudo no chão, sem nenhuma piedade. Um dos detentos observa a cena com um sorriso nojento. Tamia ajuda o garoto a se levantar e o alerta sobre o último alvo do chefe da ala norte. Mais tarde, o novato está limpando o banheiro sozinho e pensando em como o lugar é quieto. Por um momento, ele acredita que pode estar seguro ali por não ter ninguém por perto. Mas, de repente, um pé chuta a porta com força, mostrando que ele não está mais sozinho. Um homem careca e musculoso aparece com um sorriso malicioso, o chamando de carne nova. Ele se aproxima do rapaz, dizendo que ele parece saboroso e fresco, enquanto o garoto recua. Com um olhar assustador, o homem diz para não ter medo, pois só quer brincar um pouco. O jovem de óculos se desespera e tenta se defender empurrando o agressor para longe. Em seguida, um chuveiro é ligado e a água começa a jorrar, criando um clima tenso. Agora todo molhado, o garoto encara seu agressor, que parece gostar daquele cenário. O careca então lambe os lábios com uma expressão de prazer, dizendo que aquilo é o melhor. Com o rosto contorcido em puro terror, o jovem se vê sem saída naquela situação horrível.
O protagonista está sendo segurado pelo pescoço por um careca gigante e tenta se soltar com toda a força. Ele recebe um golpe forte no rosto, mas continua resistindo ao aperto do Brutamonte. Então o careca sorri e fala que o rapaz é surpreendentemente briguento por ainda, está resistindo. Nisso o gigante agarra o cabelo do jovem, dizendo que gosta desse tipo de atitude. Mas nesse momento, o rapaz segura o braço do agressor e pede para ele esperar um pouco. Um outro cara de óculos aparece e interrompe a briga, chamando o careca de chefe. Ele avisa que se um arranhão for deixado no novato, todos terão uma grande dor de cabeça. O Brutamontes fica irritado com o aviso e parece pensar no que fazer em seguida. Com um sorriso no rosto, ele solta o jovem e diz que eles estavam apenas brincando um pouco, mas ele não perde a chance e comenta que não se importaria de ficar no lugar do outro cara. Chegando perto, o careca fala que se ele quer mesmo proteger o rapaz, é melhor pensar bem nas consequências. Dito isso, o gigante se vira e vai embora, deixando os dois prisioneiros para trás no local. O homem de óculos se vira para o novato no chão e pergunta se ele está bem. Depois da confusão, ele ajuda o garoto a levantar enquanto explica que aqueles caras são perigosos e que a vingança é certa. O rapaz de óculos se afasta sozinho pelo corredor pensando sobre o trabalho duro que é limpar os banhos. De repente, alguém passa uma rasteira nele, fazendo o jovem tropeçar e cair com tudo no chão. Com isso, o garoto se vê cercado por um grupo de prisioneiros que não parecem ter boas intenções. Um dos membros do grupo parece confuso e pergunta aos outros o que eles estão fazendo ali. Sem aviso, um dos capangas acerta um soco poderoso bem no rosto do nosso protagonista. Então todos começam a chutar o jovem caído, falando que aquilo é por ele ter encostado no chefe deles. Uma mulher de jaleco aparece e interrompe a agressão perguntando o que eles estão fazendo. Um dos agressores a reconhece como Doutora Candy e diz que estavam apenas dando uma lição. Ela então manda eles pararem, pois vai ser um problema para lidar depois, e avisa sobre a chamada. Com isso, os caras entendem o recado e vão embora falando que deixam o resto com ela. Um deles ainda olha para trás e avisa o jovem caído que ele teve sorte dessa vez. Logo em seguida, a cena muda e mostra a porta da enfermaria da prisão, onde o rapaz foi levado. Lá dentro, ele está deitado numa maca e a médica avisa que vai doer um pouco o tratamento. Ela passa um algodão com remédio nas costas feridas do garoto, que se contorce de dor. A mulher fala para ele não se segurar e avisar caso precise de alguma coisa durante o processo, mas o protagonista aperta o lençol e diz que está bem mesmo, sentindo uma dor imensa. A doutora fica um pouco surpresa com a força de vontade do prisioneiro diante da situação. Ela pensa que ele tem mais coragem do que ela esperava, enquanto o rapaz a encara com raiva. De volta à sua cela, o protagonista começa a pensar sobre seu amigo, que foi ajudá-lo. Ele se lembra que Masaki foi limpar o banheiro em seu lugar e ainda não tinha retornado. Nisso, o rapaz se recorda da ameaça que o careca fez ao seu amigo. Um medo terrível toma conta do jovem, que teme que algo ruim tenha acontecido com seu colega. Então ele corre para as grades da cela e começa a gritar desesperadamente por um guarda. Em outro lugar, o amigo dele está no chão se contorcendo de dor, parecendo bem machucado. O protagonista continua batendo nas grades, implorando por ajuda de qualquer um, mas um colega de cela se levanta furioso e manda ele calar a boca por causa do barulho. No chão, o jovem tenta explicar a situação para seu colega de cela, que está furioso. Ele agarra a perna do homem e diz que Masaki foi limpar o banheiro e ainda não voltou. O outro prisioneiro o empurra com força e grita que os guardas vão procurá-lo de qualquer jeito. Ele então manda o rapaz calar a boca e esperar em silêncio sem fazer mais barulho. O colega de cela resmunga que estava dormindo tão confortavelmente e foi acordado à toa. Com as mãos no chão, o protagonista se sente impotente sem saber o que fazer para ajudar. Então, ele se enche de preocupação pensando no que pode ter acontecido com seu amigo. A cena muda para um corredor onde vários prisioneiros estão reunidos e andando de um lado para o outro. O nosso protagonista tenta passar no meio da multidão pedindo para as pessoas darem licença, mas de repente dois homens param na sua frente e bloqueiam seu caminho sem dizer nada. Nesse momento, o jovem arregala os olhos em choque ao ver algo terrível logo à frente. Seu amigo Masaki está sendo carregado numa maca por dois guardas, parecendo muito ferido. Outros prisioneiros observam a cena e um deles aponta para o banheiro, de onde ele veio. Então todos veem a bagunça no local e comentam que realmente acabaram com o pobre rapaz. O careca aparece sorrindo e pergunta se o amigo do protagonista ainda está vivo depois de tudo. Ouvindo isso, o jovem cerra os punhos com tanta força que suas veias saltam de pura raiva. Ele se vira para o Brutamontes e grita perguntando se foi ele quem fez aquilo com seu amigo. O gigante admite com um sorriso no rosto que foi tudo muito divertido de assistir acontecer, mas então ele se aproxima do rapaz e diz que agora quer brincar um pouco com ele também.
O careca vai embora com sua gangue e fala pro jovem que espera uma resposta mais tarde. O careca agarra outro prisioneiro e avisa para ele não pensar em fugir, enquanto o rapaz grita. Com o rosto machucado, o garoto grita de dor por causa dos golpes que está recebendo do grupo. Mesmo apanhando, ele questiona o que eles estão fazendo e se por acaso querem um problema maior. Então o rapaz continua se debatendo e gritando desesperadamente para que o Brutamontes o solte, mas nesse momento uma mão segura o ombro do gigante e interrompe o ataque de repente. Com isso, o careca se vira furioso e fala que o homem tem muita coragem para interrompê-lo. Um sujeito misterioso aparece e empurra o agressor, que fica surpreso com aquela atitude. O protagonista observa a cena chocado e pensa que é aquela mesma pessoa de antes. Então o recém-chegado encara o gigante e fala para ele sair, pois ele quer tomar um banho. O Brutamontes fica com uma cara de poucos amigos e se pergunta por que aquele cara está ali, resmungando ele, decide recuar e avisa que vai para outro lugar, deixando o prisioneiro em paz. O homem misterioso apenas observa com um sorriso valentão, indo embora com sua gangue. De costas, o gigante resmunga para si mesmo e pensa em como aquele cara é um sujeito irritante, mas antes de sair, ele ainda chuta o outro rapaz e grita que o trabalho dele é limpar o chão. Então o agressor olha para o protagonista e avisa que aquilo entre eles ainda não acabou. O protagonista fica parado, observando o homem que o salvou indiretamente da confusão. A cena então muda para a água escorrendo pelo ralo do banheiro. Enquanto o local fica em silêncio, o jovem observa o homem tomando banho e se pergunta quem ele é para assustar até o Nagal. Ele pensa que se fosse forte daquele jeito, poderia proteger as pessoas importantes para ele. De repente, o homem no chuveiro o encara e fala para ele sair. Se já terminou, o que fazia? Com isso, o rapaz tem uma revelação e se lembra que precisa proteger seu amigo Masaki. A cena então muda e corta para a parte externa das celas da prisão. De volta ao quarto, o jovem observa seu amigo deitado na cama, ainda muito machucado. O colega ferido se desculpa e diz que a culpa foi toda dele por ter se metido na briga. Nisso, o protagonista se sente impotente e se pergunta como ele pode se tornar mais forte. De repente, o amigo na cama se mexe um pouco e faz um barulho acordando do seu sono. Ele fala que foi tratado e está bem, mas se desculpa por estar usando a cama. Agora, o rapaz fica ainda mais abalado e diz em voz alta que a culpa de tudo isso é dele. Então o amigo segura a mão dele e pede para o jovem não chorar, pois ele está seguro agora. Lágrimas escorrem do rosto do protagonista, que pergunta por que ele foi tão longe para ajudá-lo. O homem ferido continua deitado na cama com várias marcas da agressão pelo corpo. Com a mão no peito, ele puxa de dentro da camisa uma foto para mostrar ao seu amigo. Com um sorriso, ele diz que o rapaz se parece muito com seu irmão mais novo, por isso o ajuda. Ele mostra a foto e conta que seu irmão sofria bullying na escola por ser muito tímido. Então Masaki revela que assumiu a culpa por um crime do irmão e por isso foi parar ali. Ele se pergunta como seu irmão está agora e se ele está vivendo uma vida normal lá fora. O protagonista reconhece o garoto da foto como o mesmo que sofria bullying no portão da escola. Surpreso com a reação do amigo Masaki, pergunta se por acaso ele conhece o seu irmão. Com um olhar esperançoso, ele insiste na pergunta, querendo saber como o irmão estava. O jovem então força um sorriso e mente dizendo que ele parecia estar se divertindo com o amigo. Ouvindo a mentira, o amigo sorri aliviado e diz que o que ele fez então não foi um erro. Com raiva, o protagonista se levanta e fala que vai denunciar Nagal, mas seu colega o impede. O jovem fica confuso com a reação do amigo e pergunta em voz alta por que ele não pode fazer isso. Então Masaki faz um sinal de silêncio e pede para seu companheiro de cela falar mais baixo. Ele se aproxima e sussurra que existe um certo segredo aterrorizante naquele reformatório. O rapaz fica chocado com a revelação e arregala os olhos sem entender o que está acontecendo. Seu amigo continua sussurrando em seu ouvido para contar o tal segredo, mas algo os interrompe. Uma mão bate com força nas grades da cela, chamando a atenção dos dois que se assustam. Um outro prisioneiro aparece na porta e chama pelo protagonista, que se vira para ver quem é. O cara sorri maliciosamente e faz um comentário inadequado sobre a situação dos dois. Enfurecido, o jovem se levanta e grita com o prisioneiro, perguntando o que ele estava insinuando. Mesmo abalado, Masaki observa a cena e se prepara para intervir caso seja necessário. Ele então fala para o homem tomar cuidado com a boca, pois Nagal não ficaria feliz. Masaki o desafia perguntando se ele gostaria de dizer aquilo na cara do chefe. Sem graça, o prisioneiro desconversa e diz que vai fazer uma pausa indo embora com seu grupo. O protagonista se vira para o amigo e pergunta como ele consegue ficar tão calmo naquela situação. O rapaz irritado explica que naquele lugar é preciso esconder quem você realmente é para sobreviver. Ele continua dizendo que é necessário usar tudo que estiver ao seu alcance para se dar bem. Nisso, o jovem pergunta se isso tem alguma coisa a ver com o segredo que ele ia contar. Masaki então o convida para irem juntos à enfermaria no dia seguinte e deseja boa noite. A cena se passa num dormitório de reformatório, onde um cara arruma a cama de um beliche. No meio da escuridão, um par de olhos observa tudo silenciosamente. A noite está escura e a lua cheia ilumina o céu cheio de nuvens.
Vemos um jovem deitado na cama, tossindo um pouco, e com uma feição bem preocupada. Então ele olha para baixo, se perguntando se o seu companheiro de beliche está bem. Seu amigo Masaki está todo machucado, e ele se lembra do conselho de aguentar tudo quieto. Com isso, o rapaz se pergunta se essa é realmente a melhor maneira de se proteger. Ele então pensa que seria bom ser como o outro cara para ficar mais forte. O garoto lembra que até Nagao, mais forte dali, tinha medo daquele homem. Ele se recorda de como o sujeito conseguiu lutar contra 4 caras ao mesmo tempo. A lembrança daquela briga intensa vem à sua mente, o deixando assustado. Nesse momento, ele começa a imitar os movimentos de luta deitado em sua cama. Mas ele logo percebe que é inútil, pois não tem força para lutar daquele jeito. Sem esperança, o jovem se encolhe na cama, sem saber como viver seguro naquele lugar. Do lado de fora do prédio, uma forte chuva começa a cair durante a noite. Enquanto isso, um corredor Masaki é levado por 2 colegas para a enfermaria. O amigo diz para não se preocupar com o horário, enquanto o apoia para andar. De repente, o detento percebe uma movimentação e se assusta, pois todos deveriam estar dormindo. Logo à frente, um homem de terno caminha em sua direção escoltado por alguns guardas. O líder do grupo estranha e pergunta o que o novato e o Dr. Kanda fazem ali. A doutora Kanda explica que Tamiya não está bem, então ela o levará para a enfermaria. Nesse momento, Masaki pergunta se algo de errado aconteceu com ele. O amigo de óculos responde que foi só uma ferida antiga que abriu, mas não é nada grave. O homem de terno então entende a situação e permite que ele siga o seu caminho. Com um sorriso suspeito, ele se vira e diz para o rapaz se cuidar direitinho. Após se afastarem, o colega questiona Masaki sobre não ter falado nada de Nagao. O protagonista afirma que não pode confiar em ninguém dentro daquele lugar sombrio. Então, ele cochicha no ouvido do amigo que estão fabricando coisas ilegais ali dentro. O garoto fica em choque com a revelação e pergunta quem está fazendo aquilo. Masaki diz que ainda não sabe, mas se expor ao líder, ele conseguirá o que quer em troca. Por fim, ele pede para o colega não contar esse segredo para mais ninguém. Enquanto eles seguem pelo corredor, alguém os observa das sombras com olhos brilhantes. Finalmente, os rapazes chegam até a sala da enfermaria do reformatório. A doutora começa a cuidar dos ferimentos no braço de Masaki com bastante cuidado. De repente, 2 guardas entram na sala surpreendendo a médica e o paciente. Um dos guardas chama por Masaki Tamiya, dizendo que o levará para um hospital externo. O rapaz recusa a oferta e seu amigo fica confuso, pois um hospital de fora seria melhor. A doutora então interfere segurando o braço do guarda e assumindo a responsabilidade. O guarda fica irritado e ameaça a médica, dizendo para ela não se meter nos assuntos dele. Com um olhar sombrio, a doutora parece ceder à pressão dos guardas. Vendo que não tinha outra escolha, Masaki decide cooperar e ir com os guardas. Seu amigo então pede para ele se cuidar e diz que vai ficar esperando a sua volta. O protagonista apenas olha para seu companheiro com uma expressão séria no rosto. O colega aproveita para lembrá-lo de aguentar tudo em silêncio como ele havia dito. Mas o rapaz avisa que ele é o único que pode se proteger e para não confiar em ninguém. Com esse último aviso, os guardas finalmente levam o jovem para fora da enfermaria.